Olá, hoje nós estamos na 36ª edição do nosso programa Inesp, o Irradiador de Ideias. E temos aqui a grata satisfação de termos o juiz Lourenço Fonseca Ribeiro, que é o titular da Vara de Execução Penal da cidade de Uberlândia. Seja bem-vindo, doutor Lourenço. Muito obrigado, doutor Juarez, pelo convite. Uma honra poder participar do Inesp, programa tão tradicional e que discute temas tão relevantes. Vamos então começar. Quem é o doutor Lourenço? Bom, o doutor Lourenço é mineiro, natural de Uberlândia, então voltei para casa. Filho do Luiz Antônio e da Maria Cecília, irmão do Luiz Antônio Júnior, casado com a Cristina, pai do Enzo, magistrado desde 2006 e já passou por muitos lugares em Minas Gerais. Santa Vitória, Iturama, Teófilo Otoni, Novo Cruzeiro, Canápolis, Uberlândia, Ituiutaba. Deu uma rodada boa aí por Minas Gerais. E estou na execução penal desde maio de 2013. Que coisa boa. E temos alguma coisa em comum. Eu fui juiz de direito, ou melhor, eu fui delegado de polícia em Teófilo Otoni, né? E passei também por Uberlândia e Uberaba aí no Triângulo Mineiro. Temos então alguns contatos interessantes dessa nossa caminhada como juiz e como delegado. Bela terra, e Vale Puri e do Jequitinhonha, emenda ali os dois. Isso, e Novo Cruzeiro, é lógico, não trabalhei diretamente, mas como delegado, Novo Cruzeiro pertencia à minha cidade. E só para um dado assim interessante, eu me lembro, eu posso falar isso, que hoje naturalmente esse senhor nem mais existe aqui entre nós. Uma época eu recebi uma determinação do meu regional para ir a Novo Cruzeiro buscar uma viatura que estava com o prefeito de lá, né? Ele conseguiu reformar toda uma viatura e ele ficava com a chave do carro. Quando tinha que atender uma ocorrência, o policial tinha que procurá-lo, pegar a chave, fazer a ocorrência e devolver o carro para ele. E aquilo estava criando um problema dentro da secretaria, né? E chegou para o regional. Ele falou: Juarez, você acha que você consegue resolver essa questão? Ele falou: olha, doutor, eu vou lá tentar, né? Cheguei e perguntei para ele. Falei: prefeito, como é que funciona essa situação? Então ele me contou: não, atender a ocorrência tem que pegar comigo a chave. Era uma pessoa assim muito simples, né? E vai lá, faz a ocorrência e me devolve. Falei: prefeito, o senhor é um homem que precisa do voto para chegar na sua caminhada profissional. O senhor não acredita nisso? Ele falou: lógico. Eu falei: o senhor acha que o senhor fica bem com a família do preso? Ele olhou para mim: mas por que o senhor está falando? Ele falou: quando a polícia vai lá, naturalmente há uma prisão. E essa família não deve gostar muito do senhor não, porque a chave da viatura fica com o senhor. Parece que é o senhor que mandou prender. Ele falou: não é que o senhor está com a razão? Toma essa chave aqui, leva esse carro daqui. Eu falei: tá bom, muito obrigado. Resolvi a questão. Mas, doutor Lourenço... Uma outra questão em relação a Novo Cruzeiro: depois de Salinas, em Minas Gerais, ela tem uma grande fabricação de cachaça. E as cachaças de lá têm muita qualidade também. Então, vai mais uma dica sobre Novo Cruzeiro aí. E é a terra do nosso colega Najib, né? Ou Magid. Magid. O Magid, a esposa dele, passou por aqui, por Nova Lima, durante algum período e trabalhou aqui conosco. Doutor Lourenço, além de juiz da execução, o senhor exerce ou exerceu alguma outra função de muito relevo dentro do Tribunal de Justiça? O senhor poderia falar qual que é essa função e o que o senhor fazia exercendo essa função? Bom, até julho desse ano, começo de julho desse ano, eu era coordenador do GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, que é um órgão ligado à presidência do tribunal e que é espelhado no DMF do CNJ, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo. E aí, dentro do GMF, em parceria com outros valorosos colegas, nós atuávamos na fiscalização de todo o sistema carcerário mineiro. Então, nós recebíamos denúncias de agressão, violência, maus-tratos contra as pessoas privadas de liberdade, fazíamos inspeção nas unidades prisionais,
e a partir dessas inspeções encaminhávamos relatórios aos mecanismos de controle, aí Sejusc, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, tudo visando a melhoria das condições de acautelamento daquelas pessoas privadas de liberdade. Hoje, quem ocupa a coordenação desse órgão é a doutora Solange, juíza da VEP de Uberaba, e a supervisão está a cargo do desembargador Zé Luiz de Moura Faleiros, da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito bom. Então essa função era exercida em todo o território mineiro? Sim, o GMF ele tem a atuação no âmbito estadual, então a atuação nossa projeta por todo o estado de Minas Gerais e todos os problemas envolvendo o sistema carcerário mineiro, eles tocam diretamente a cada juiz da vara de execução do local, que é chamado juiz corregedor da unidade prisional, e também ao GMF, que é o Grupo Estadual de Monitoramento de Situação. Muito bem. Eu, durante 11 anos, eu estive não na função, na área de execução, né, mas na área de implantação da APAC. O primeiro desembargador que colaborava, né? O desembargador Joaquim, eu e o Paulo lá de Itaúna, durante 11 anos nós ficamos na assessoria dos presidentes do tribunal para a implantação do projeto da APAC. E conseguimos implantar muitas APACs, inclusive aí no Triângulo Mineiro. Né? Sim. Doutor Lourenço, como eu lhe informei, o nosso programa é dividido em 3 blocos. Essa primeira fase foi apenas para que o senhor se apresentasse para os nossos telespectadores. Nós faremos agora um pequeno intervalo e logo nós voltaremos com a nossa peça do Centro de Memória do INESP. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Hoje, os telespectadores devem estar observando, nós temos a ausência do Leno Dias, que é o nosso jornalista que faz a apresentação e faz o trabalho junto conosco. Então, eu estou aqui tentando, na medida do possível, substituí-lo. E a peça que será apresentada hoje é do nosso inespiano, o desembargador Abiacchio. Ele escreveu um livro, vai fazer um pequeno comentário sobre esse livro e logo que acabar o comentário nós passaremos a palavra para o doutor Lourenço, que tecerá algum comentário sobre o livro do desembargador Abiacchio. Olá, eu queria te convidar para o lançamento desse livro, meu Manual de Política Criminal.
A gente tenta traçar um panorama específico da política criminal, dos modelos, da construção, da história, do significado, e também dar alguma perspectiva futura. O lançamento vai ser na Amages, na sede da Amages, no dia 8 de outubro, a partir das 18 horas. Muito bem. Doutor Lourenço, o senhor já teve conhecimento dessa obra? Tem algum comentário a fazer? Ou prefere esperar que ela seja lançada? Eu tive a oportunidade de, no mestrado da Milton Campos, no semestre passado, ser aluno do professor Henrique Abiac. E o tema do semestre era exatamente política criminal. E o professor Henrique, ele é um profundo conhecedor da matéria e não só da política criminal brasileira, mas faz um link muito importante com os pensadores clássicos da política criminal, porque ele fez o doutorado dele na Espanha, em Sevilha. E o professor Henrique é jovem, porém de um brilhantismo no falar e no escrever, digno de todos os elogios possíveis, Juarez. Essa obra eu ainda não a conheço, mas eu conheço a obra anterior do professor Henrique, que é Política Criminal na Encruzilhada, que é a tese de doutorado dele, publicada pela editora De Plástico, se não estou enganado. E é uma obra também brilhante, caminho que esta com certeza seguirá. Sem sombra de dúvida. O desembargador, como eu disse, faz parte aqui do nosso quadro, do INESP, e é um grande estudioso e é um profundo conhecedor, como diz o doutor Lourenço, da área de execução, da área criminal, né? E isso vem de berço, né? O doutor Abiakel é neto do Ibrahim Abiakel, que foi ministro da Justiça, e nós estamos falando nos 40 anos da LEP. A LEP foi na época em que o ministro era o ministro Abiakel, né? Então é aí de avô para pai, para filho e vai por aí daí em diante. Esse ano houve o encontro do Instituto Brasileiro de Execução Penal em Cuiabá, em comemoração aos 40 anos da Lei de Execução Penal. E o ministro Ibrahim Abiakel foi homenageado, e quem recebeu a homenagem do Instituto Brasileiro de Execução Penal foi o desembargador Henrique. Então, você vê que a família é uma família envolvida com a questão da execução penal e sempre um passo à frente, no sentido de vislumbrar a política como uma coisa, a política criminal como algo macro e não apenas olhando para um ambiente mais restrito. Então, a família tem histórico na matéria e são visionários no sentido do estudo da matéria propriamente dita. Isso. E, doutor Lourenço, se você me permite, eu tenho que puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, como aqui nós falamos em Minas, né? O secretário da equipe que elaborou a Lei de Execução Penal foi o doutor Pio Canedo, que é meu conterrâneo de Muriaé. Eu não poderia deixar de falar sobre esse momento, que foi também vice-governador do nosso estado e um grande jurista. Bem, vamos então falar um pouquinho sobre a ótica da Lei de Execução Penal. Na sua visão, doutor Lourenço, foi um avanço em termos de execução penal a nossa LEP? Sim, sem dúvida nenhuma. A LEP, ela deu passos significativos no sentido de mudar aquela questão da política criminal, ela ser utilizada para neutralizar os indesejáveis, aquelas pessoas que transgrediam a legislação, e passou a contemplar instrumentos de reinserção dessa pessoa na sociedade. Há alguns doutrinadores que tratam a questão não como reinserção, mas inserção, devido ao estado de exclusão social que essas pessoas vivenciaram durante toda a sua vida, que quando elas são levadas ao cárcere, muitas das vezes é a primeira oportunidade em que elas têm de ter contato com qualquer tipo de aparato estatal. E nesse momento não se falaria em ressocialização, mas em socialização. Essas pessoas passariam a conhecer todos os mecanismos estatais de socialização e aí seriam inseridas nesse mecanismo. A LEP também
doutor Juarez, ela fortaleceu muito as políticas do egresso. Ela se preocupou muito com aquela pessoa que deixava o cárcere, exatamente dentro da mesma linha de ressocialização. Além disso, também a LEP contemplou direitos e deveres para os presos, muito focado em questão de direito à saúde, direito ao trabalho, direito à educação, direito à assistência religiosa, todos os direitos que depois viriam a ser ratificados pela Constituição de 88, o que demonstra quão à frente do seu tempo já estava a Lei 7.210 de 84. Isso, porque nós sabemos que antes da Lei de Execução Penal, tudo estava lá no Código de Processo Penal, não é isso? Então tivemos Sim. depois uma legislação própria para a execução. E doutor Lourenço, é interessante, nós estávamos conversando algum tempo atrás sobre a questão lá em Portugal. E durante o tempo em que eu fiz o meu mestrado lá em Lisboa, nós tivemos a oportunidade de ver que eles achavam bastante interessante que aqui no Brasil nós já tínhamos uma legislação própria para execução penal, coisa que eles ainda estavam, embora um país avançado em termos de legislação, eles estavam atrás do Brasil, porque eles não tinham uma legislação própria como nós a temos. E é engraçado porque antes da LEP já tinham sido tentadas várias legislações de códigos penitenciários, né? Isso. Códigos penitenciários do Brasil, e nenhuma foi para frente, muitas das vezes por questões políticas e pela própria estrutura de reconhecer que a pessoa que estava privada de liberdade, ela era indesejada e descartável. Então não deveria haver preocupações com direitos dessas pessoas, mas tão somente em tornar a execução da pena daquelas pessoas a mais penosa, e aí me perdoem a redundância, a mais penosa possível, a mais difícil possível. Então, quando essas tentativas chegavam no Congresso, por as mais variadas razões, elas eram interrompidas, e aí a LEP, em 1983, que começou, para finalizar em 84, ela conseguiu romper essa barreira ideológica de punição pura e simples das pessoas que estão privadas de liberdade e procurar tratar a execução penal como um processo de ressocialização. Sem dúvida. E precisou de um mineiro estar lá, né, para levar adiante todo esse trabalho, né? E aí nós voltamos à figura do nosso ministro Abiakel. Doutor Lourenço, o senhor já traçou aí alguns pontos positivos da LEP. Tem algum outro que o senhor queira destacar? Ou nós podemos encerrar essa fase dos fatos positivos? Não, se a gente for pegar os 40 anos da LEP, nós tivemos aí o estabelecimento da Defensoria Pública como um órgão de execução penal que presta assistência às pessoas privadas de liberdade, e isso permitiu que diversas demandas chegassem até as barras do judiciário, demandas estas antes esquecidas, porque a advocacia na execução penal, e aí você sabe, se foi magistrado de execução penal, ela não é uma advocacia lucrativa, os advogados não ganham dinheiro na execução penal, raramente são os casos que há esse ganho financeiro para o advogado. Então, quando a defensoria entra, isso permite que as demandas cheguem até os juízes. Também nós tivemos um incremento, depois da instalação do CNJ, de diversas políticas de remissão, políticas de atendimento ao egresso, políticas nacional de fomento ao trabalho prisional. Então, nesse ponto, o CNJ, através do DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização, ele representou um grande ganho em matéria de execução penal. Nós tivemos a questão do estabelecimento de legislação da primeira infância dentro da execução penal, a garantia de que a mãe permaneça com seu filho até um determinado período, ou que seja beneficiada com a prisão domiciliar. Há várias alterações positivas na lei de execução penal que poderiam ser registradas, mas eu ficaria basicamente com essas que impactam diretamente toda a massa prisional. Doutor Lourenço, eu me lembro aqui, o senhor comentando sobre o advogado, na fase de execução, me lembro um dia um advogado chegou para mim e falou: olha, doutor, eu nunca tive um cliente preso. Eu falei: doutor, mas nunca teve condenação? Ele falou: não, eu não tive preso, condenado eu tive. Mas o meu contrato vai só até essa fase.
quando cai na execução, que ele é condenado, eu não trabalho nessa área. Essa área, para mim, ela é um tanto quanto desconhecida. E aqui nós temos, o doutor Lourenço, o defensor público de Nova Lima, que atua na área criminal, também faz parte do INESP e já esteve aqui falando conosco sobre a lei de execução penal. Mas vamos então dar um avanço. Já que nós não temos, ou melhor, já que nós tentamos explorar ao máximo a questão dos pontos positivos, eu gostaria de ouvir do senhor alguns pontos negativos. Juarez, é interessante que nesse encontro nós comentamos sobre a lei de execução penal, os 40 anos em Cuiabá, um defensor público do Pará, o José Adalmir, ele mencionou um ponto bastante relevante, que todas as medidas que visam assegurar direitos aos presos, elas são, via de regra, medidas programáticas. Elas dependem de alguma outra ação. Então, como eu disse há pouco, a questão da maternidade, da primeira infância dentro do cárcere, a mãe ter o direito de permanecer com seu filho até determinado período, os direitos da remissão, direito ao trabalho, direito à saúde, todas essas dependem de ações governamentais para serem implementadas. De outro lado, os retrocessos, eles são muito marcantes. Nós temos o RDD, que foi implementado em 2008, 2007, logo depois daquele evento em São Paulo, onde uma organização criminosa de âmbito nacional provocou o terror na cidade de São Paulo, e aí o RDD foi implementado naquela época, e de imediato ele já passou a ser cumprido. Nós temos a questão da identificação criminal através da coleta de material do DNA, né, material genético. Então essa também é implantada de imediato. Então todos os retrocessos, quando você estabelece a falta grave pela pessoa portar o celular ou portar qualquer petrecho que seja utilizado para comunicação, essa também é implantada no dia seguinte. Então a pessoa foi apreendida com o celular no dia seguinte, a entrada em vigor da lei já passa a ser considerada falta. E por último agora, essa lei 14843 de 2024, essa aí que determina a obrigatoriedade do exame criminológico para todos os crimes e não só mais para alguns crimes praticados com violência, que era a prática judicial, que extingue a saída temporária. E aí nós sabemos da importância da saída temporária na reconstituição dos laços familiares da pessoa privada de liberdade, não só com a família próxima dele, mas com a comunidade na qual ele será reinserido. E essa lei, quando vem e acaba com a saída temporária, ela retira essa possibilidade. E, enfim, basicamente eu poderia falar desses processos em matéria de execução penal. Doutor Lourenço, o senhor me fez voltar aqui no tempo, mais uma vez, a minha passagem lá para Portugal. Eu visitei, primeiro eu achei muito interessante que os presídios que eu visitei em Portugal eram dirigidos por mulheres, as diretoras, né? Eu não tive contato com um diretor sequer do sexo masculino, sempre mulheres diretoras. E eu tive uma experiência muito interessante que eu trouxe aqui para Nova Lima, mas que nós, infelizmente, não conseguimos implantar na sua totalidade. Eu aposentei-me e a coisa não foi adiante. Em Portugal, as mães, elas não tinham os filhos juntos com ela durante o período de execução. Era o contrário, elas saíam e iam até onde estava o filho, que era uma creche ao lado do presídio. Isso eu achei assim, de uma importância muito grande, porque por mais que a criança seja pequena, ela vai trazer na sua consciência aquele período em que passou no cárcere com a mãe, que nós sabemos que é o que acontece, né? Sim. Então eu trouxe essa novidade para cá, fizemos o projeto, nós ganhamos esse projeto de uma arquiteta aqui, foi um projeto gratuito, então, arrumamos o dinheiro junto à Justiça do Trabalho, mas infelizmente não conseguimos, né? A construção e a implantação desse sistema. E aqui a PAC feminina,
que foi implantada na minha época, antes da minha aposentadoria, infelizmente hoje não mais existe também. É uma pena. Mas, doutor Lourenço, diga uma coisa. Nós falamos em pontos positivos, falamos em pontos negativos, mas o senhor tem alguma coisa que o senhor, na sua concepção, poderia ser melhorado na lei de execução penal? Juarez, a lei de execução penal, ela é uma das mais modernas do mundo, né? Isso é reconhecido em todo lugar que vai, nos estudos doutrinários que a gente faz, e agora eu estou no mestrado na Milton Campos. Pensei, quando você vai estudar sobre execução penal, todos os doutrinadores começam dizendo que a lei de execução penal brasileira é uma das mais modernas do mundo. A nossa lei de execução penal, ela precisa ser cumprida. Então, o Estado, não só o de Minas Gerais, mas o Estado brasileiro, que já sofreu diversas condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele precisa fazer cumprir essa legislação moderna e asseguradora de direitos. Não basta simplesmente o Supremo reconhecer que há um estado de coisas inconstitucional na DPF 347, registre-se com um atraso de 10 anos em relação à Colômbia, que tinha reconhecido isso lá atrás. Então, o Brasil tem 10 anos de atraso em relação à Colômbia no reconhecimento do estado de coisa inconstitucional, mas o que o Brasil precisa fazer não é mexer na legislação, porque toda vez que eles mexem na legislação, eles mexem para piorar, para retirar direitos e tornar cada vez mais difícil esse processo de ressocialização. O que o Brasil precisa fazer é simplesmente dar cumprimento aos preceitos que estão estampados na lei. Quer dizer, nós não precisamos de mais leis, nós precisamos do cumprimento da lei existente, que já é muito, muito, muito boa. Sim. Doutor Lourenço, nós então chegamos aqui ao ponto final do nosso segundo bloco. Nós faremos, como no primeiro, um pequeno intervalo e logo, logo nós estaremos com o terceiro e último bloco dessa sensacional entrevista com esse grande jurista, com esse homem que conhece muito de lei de execução penal. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa, que esteja inscrita no Cade Único. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, então vamos retornar à nossa entrevista com o Dr. Lourenço no terceiro bloco. Dr. Lourenço, qual a sua opinião sobre a metodologia da APAC? Bom, Juarez,
falar de APAC com você me lembra o meu concurso da magistratura, quando eu fui inquirido pela desembargadora Márcia Cristina de Paula Balbino sobre lei de falências. Ela era juíza, foi juíza durante anos da vara de falência e concordatas da capital. Então, falar de APAC com você é uma ousadia, mas já que você me perguntou, serei ousado em debater a APAC com você, ou tentar, pelo menos, debater. A metodologia APAC, ela é sensacional, porque ela foca na recuperação do ser humano e o tratamento que é dado à pessoa privada de liberdade no interior de uma APAC, ele é a prova viva do que nós falamos no final do segundo bloco, de que nós não precisamos mudar a LEP, nós precisamos só fazer cumprir a LEP. A APAC cumpre integralmente a LEP, aplicando uma metodologia que busca resgatar, como eu disse, o ser humano, fazer com que a pessoa privada de liberdade reconheça o seu erro e, a partir do reconhecimento do seu erro, se torne uma pessoa melhor que não vá voltar para a criminalidade. Então, o que eu tenho que dizer das experiências que eu vivenciei da APAC é que a APAC é sensacional, a metodologia apaquiana é sensacional. Muito bom, muito bom. É muito bom ouvir essa informação de um juiz da categoria do Dr. Lourenço. Eu me dediquei, né? Quem está aqui em Nova Lima sabe, eu dediquei 25 anos da minha vida como magistrado para a implantação desse sistema. Eu só acredito que você possa recuperar o ser humano se você der a ele condições de recuperação. E a APAC, realmente, a metodologia, ela vem nesse sentido e nós conseguimos recuperar. Ela inverte a situação do sistema comum. Quando no sistema comum nós temos um índice de reincidência muito grande, na APAC nós temos, ao contrário, um índice muito grande de reinserção do homem recuperado na sociedade. É possível, doutor Lourenço, nós fazermos um paralelo entre o sistema comum e o sistema da APAC? De forma bastante objetiva? Sim. A APAC é a LEP que funciona. Pudesse definir, fazer esse paralelo, diria que a APAC é a LEP que funciona. Cumpre-se a LEP a 100% na APAC e no sistema prisional, não por coincidência. O Brasil sofre condenações sucessivas da Corte Interamericana, e aí uma das mais emblemáticas é do Instituto Penal Plástico Sá Carvalho do Rio de Janeiro, que deu aquele cômputo em dobro do tempo de pena cumprida, tão degradante eram as condições de cumprimento de pena naquele local. Na APAC, as pessoas são chamadas pelo nome, e isso é uma questão que eu já tentei implantar aqui, dar um crachá para cada preso. Lá na APAC, o preso anda com um crachá que tem o nome dele. E a gente sabe, dentro do sistema convencional, o preso é um número. Eles perguntam qual é o seu Infopem, preso, quando o policial penal vai conversar. Na APAC, não. Você não precisa perguntar, porque a pessoa já está identificada pelo nome. E o nome é o primeiro atributo da personalidade que nós temos. Isso a gente aprende na primeira aula de Direito Civil. Então, tratar a pessoa pelo nome é o primeiro elemento da dignidade da metodologia. E aí nós poderíamos falar sobre os outros, o encontro com Cristo, a presença da família, recuperando, ajudando, recuperando, o conselho de sinceridade que tem. E uma questão, Juarez, que eu acho muito importante, a gente sempre que fala de APAC desmistificar, é que a APAC tem grade, as pessoas ficam presas, o regime fechado não tem contato com o regime semiaberto, eles saem para trabalhar mais dentro de um isolamento entre os regimes, eles têm horário para almoçar, eles têm horário para se recolher, eles têm horário para as atividades religiosas, para as atividades físicas. Enfim, a APAC não é um local em que eles vão cumprir a pena sem rigor. A APAC, na minha opinião, ela tem às vezes até mais rigores com o horário do que o sistema convencional. Isso eu acho que é importante a gente deixar sempre registrado para tirar a ideia de que a APAC é um local em que as pessoas cumprem pena de qualquer maneira. Pelo contrário, há muito mais rigor na aplicação da lei de execução penal dentro da APAC do que dentro do sistema prisional. Essa é uma visão que eu tenho a partir do momento que eu conheci melhor o sistema APAC, e aí eu estou bem tranquilo em fazer essa consideração aqui. Muito bem, obrigado, doutor Lourenço, que eu sempre aqui, muitas vezes as pessoas chegavam perto de mim e falaram assim, vocês estão construindo lá um local de lazer para o preso. Então agora nós estamos ouvindo um juiz, né,
de execução penal que diz justamente o contrário. A metodologia, às vezes, implica numa aplicação mais rigorosa. Não é que seja mais rigorosa, é fazer com que a lei de execução penal realmente seja cumprida. E é isso que a metodologia prega e aplica. E dando continuidade a esse ponto de vista, Lourenço, na sua visão, por que o Brasil é o terceiro lugar no mundo em número de presos? Bom, isso é histórico. O Brasil vem, a curva de aprisionamento, a taxa de aprisionamento, ela é ascendente. E aí você vai lembrar do filme Tropa de Elite, sim, quando aquele rapaz que vai começar a falar, e aí ele fala que em determinado ano, e agora me fugiu o ano, estaríamos todos nós presos, ou alguém teria algum membro da família preso dentro dessa escalada criminal. E aí nós temos uma série de fatores. Nós podemos dizer, a Lei 9.099, ela trouxe para dentro do sistema de justiça criminal diversas infrações que antes eram resolvidas fora do sistema de justiça criminal. Nós temos um processo legislativo marcado por incremento de penas e endurecimento de penas. Então, incremento no sentido do aumento do quantum da pena e o endurecimento no sentido de as frações de progressão serem cada dia mais gravosas, mais demoradas para que a pessoa alcance a progressão. Nós temos a criação sucessiva de tipos penais, à medida em que a sociedade se sente insegura e pressiona o legislativo para que ele crie figuras penais de momento, figuras penais momentâneas ou casuísticas, e isso não é uma política criminal adequada. Então, acho que o incremento do tempo de pena, o agravamento das frações de progressão e a criação de tipos penais casuísticos, eu acho que são fatores que fazem com que o Brasil seja o terceiro país em número de presos, e, se eu não estiver enganado, eu acho que ele é o segundo em taxa de aprisionamento. A gente era o terceiro, passamos a ser o segundo em taxa de aprisionamento. Infelizmente, né? E voltando mais uma vez a Portugal, lá eles trocaram, né? Criaram as contraordenações que realmente resolveram em muito a questão desses pequenos delitos e contravenções. Lá não tem contravenção penal, são contraordenações, e a pena normalmente é a pena de multa lá, que lá eles chamam de... Como é que é? Me fugiu agora o termo. Me esqueci agora o termo, que quase tudo lá é através de multa. Parece que coima, se não me engano, né? E com isso resolve-se muito a questão carcerária. Mas, Lourenço, estamos aqui falando de melhoria do sistema. Como que está a questão do trabalho do preso no nosso sistema comum? Bom, o trabalho, como eu disse no segundo bloco, ele tem uma política nacional de apoio ao trabalho prisional, desenvolvida no âmbito do CNJ, mas diante do cenário de déficit de vagas, unidades que seriam destinadas a oficinas de trabalho têm sido convertidas em carceragem. Então, o número de pessoas que trabalha hoje, Juarez, ele é bem baixo. Não dá 18%, 20% de toda a população prisional do regime fechado, tá? Que é aquela pessoa que, de fato, está privada da liberdade e vai lá permanecer bastante tempo. Os dados do Senapen indicam uma baixa quantidade de pessoas trabalhando, e essas pessoas que trabalham, a maior parte delas também trabalham pela remissão, o que impede que essa pessoa tenha uma qualificação adequada para quando sair do cárcere, para que ela possa se reinserir no mercado de trabalho. E, além disso, também não tem, ou tem poucos cursos de qualificação dentro das unidades prisionais, também para que essa pessoa, quando saia, possa se reinserir no mercado de trabalho. É uma pena isso, né? Se nós temos que preparar o preso durante o período que ele está aprisionado para o retorno dele à sociedade e entregar para a sociedade um ser humano melhor, nós não conseguimos. Se nós não estamos conseguindo trabalho para esse preso, estudo, então, nem pensar.
não é isso? Foi criado uma forma de mitigar a dificuldade de se implantar unidades escolares dentro dos presídios penitenciários. Foi criada a remissão pela leitura, né? Sim. Também por uma normativa inicial do CNJ e agora por previsão expressa. A remissão pela leitura nada mais é do que uma tentativa de diminuir o tempo de cumprimento de pena pela ineficácia do Estado em fornecer o aparato educacional para que o preso pudesse estudar no interior da unidade prisional. Basicamente é isso. Infelizmente. Doutor Lourenço, a conversa está excelente, né? Gostei muito, mas o nosso tempo está, infelizmente, chegando ao final. Nós gostaríamos, então, primeiro de agradecer a sua participação, a sua lição de execução penal e gostaríamos de ouvir as suas palavras finais sobre esse nosso encontro. Bom, primeiramente, nesse momento final, agradecer a oportunidade de poder debater a execução penal. Eu acho que nós precisamos de mais espaços como esse para debate da execução penal que não é matéria durante a graduação. Em alguns lugares ela é matéria opcional, em outras nem opcional é. Então, nós precisamos debater essa situação carcerária brasileira, e aí esse espaço é um espaço muito relevante para debater esse tema. E eu gostaria de encerrar com uma frase que eu ouvi de um grande amigo do Dr. Luiz Carlos, que trabalhou na PAC muito tempo, Luiz Carlos Rezende, nosso eterno mestre em matéria de execução penal. E aí ele disse essa frase em determinado dia, que a sociedade precisa cuidar melhor das pessoas que estão privadas de liberdade, porque se hoje ele está contido, amanhã ele está contido. Então precisamos olhar os nossos presos com uma maior humanidade e buscar torná-los pessoas melhores do que aquelas que foram levadas ao cárcere. Então, muito obrigado. Agradecendo mais uma vez a oportunidade, Juarez. Lourenço, muito obrigado. Foi realmente uma verdadeira aula hoje de execução penal. Então fica aqui o nosso agradecimento e o convite. Até o próximo mês, quando nós teremos mais um encontro para falarmos e fecharmos essa edição, digamos assim, dos assuntos da Lei de Execução Penal. Até lá e aguardem um programa muito bom.